Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia na nossa live super especial. E o tema de hoje é sobre os óleos essenciais para os cuidados dos cabelos. E eu estou muito feliz de falar sobre esse tema. É um tema que é muito recorrente, as pessoas me perguntam muito quais os cuidados nós devemos ter com os nossos cabelos. E você sabia que seus cabelos dizem muito sobre você? Não tô falando do estilo de cabelo, não tô falando da sua personalidade, daquilo que você gosta. Você gosta de um cabelo curto, de um cabelo comprido, de um cabelo raspado, de um cabelo pintado. Não estou falando disso, estou falando da sua saúde. A forma como o nosso cabelo está, o aspecto do nosso cabelo, ele diz se nosso cabelo está saudável, se nosso corpo está saudável. É isso mesmo. Se o seu cabelo está saudável, significa que você vai bem de saúde também. Porque o nosso cabelo, por isso que eu digo que o nosso cabelo diz muito sobre a gente, né? E além da estética, eu acho que todo mundo quer um cabelo bonito, brilhante, que não seja seco, que não esteja quebradiço. Mas eu acho que o que a maioria das pessoas realmente querem é que os cabelos fiquem na cabeça, né? Então, hoje em dia nós temos um alto índice de queda de cabelo, vinculada a patologias ou não. Muitas vezes as pessoas têm uma queda precoce dos cabelos porque ela pode ser tá passando por um processo de estresse, pode ser por uma má alimentação, pode ser por algum produto que ela esteja utilizando. Isso muitas vezes não necessariamente precisa estar vinculado a uma patologia. Então, falando um pouco do estresse, hoje em dia estresse é uma condição que é muito comum, uma palavra, né? Uma expressão, a gente fala, nossa, eu tô estressado, nossa, eu tô estressado. E realmente o estresse ele faz parte do nosso dia a dia, a pressão do nosso dia a dia. E como nós lidamos com isso, reflete diretamente na nossa pele e no nosso cabelo. Então, às vezes, sua pele não tá legal, sua pele está ruim, ou você tem dermatites recorrentes, ou seu cabelo está o tempo todo oleoso, ou você tem uma queda excessiva do cabelo, você percebe que seu cabelo está caindo mais do que o normal. Então, existem vários fatores que podem interferir nessa queda. E o estresse é uma delas. O estresse faz cair o cabelo? Sim, faz cair o cabelo sim. Isso não significa que você tem uma doença, se você sofre de alopécia. Não vou nem entrar no âmbito da patologia. Tô falando aqui na questão do dia a dia. Ah, por que meu cabelo tem épocas que cai mais e épocas que cai menos? Tem, às vezes até o cabelo fica mais branco em determinados momentos e depois ele volta. Por quê? É aquele momento do estresse. O estresse ele mexe muito com o nosso metabolismo. Por quê? O nosso corpo entende, quando nós estamos estressados, o nosso corpo entende que nós estamos em perigo de vida. E ele passa a trabalhar priorizando os órgãos vitais. E para isso, acontece uma coisa chamada vasoconstrição periférica. Então, quando eu estou estressada, eu tenho vasoconstrição periférica, que significa que o corpo, ele direciona todo o nosso sangue para o coração, para os pulmões, para o cérebro, para as áreas, para os órgãos que são vitais. E aí a nossa pele, ela fica com menos alimento, menos nutriente e menos oxigênio. E isso acontece com o nosso cabelo também. Então, quando não chega oxigênio e nem nutrientes o suficiente, né, na região do couro cabeludo, para nossas células se proliferar, porque para elas se proliferarem, elas precisam de quê? De comida, elas precisam de substrato, elas precisam de oxigênio. E para isso não acontecer, né? Então, quando tem essa vasoconstrição periférica, as nossas células, elas vão se proliferar menos. A nossa pele, ela vai se renovar menos. E o nosso cabelo também. Lembrando do ciclo capilar, eu preciso constantemente trabalhar com a questão proliferativa do meu bulbo capilar. Para quê? Para que ele mantenha, que aquele ciclo se perpetue. E o cabelo continua cumprindo o ciclo e também ele volte a nascer. Isso é muito importante.
Às vezes, quando você está numa situação de estresse e dependendo da fase do ciclo capilar que você estiver, que aquele bulbo estiver, o que vai acontecer? O cabelo pode até crescer, mas ele cresce fraco, propenso a qualquer produto que você utilizar, vai deixá-lo mais fraco ainda. Então, primeiramente, o estresse, ele vai causar, como eu já disse, a vasoconstrição periférica, fazendo com que chegue menos nutrientes e menos oxigênio ao nosso couro cabeludo. Outra questão é a alimentação. Muitos alimentos que não tenham nenhum valor nutricional, eles também vão prejudicar essa qualidade da renovação celular do couro cabeludo. Mas muitas vezes você até se alimenta bem, mas o seu corpo não está absorvendo nutrientes de forma adequada. Nesse caso, você precisa se alimentar melhor e mesmo assim, se você não tiver resultado, você precisa procurar um nutricionista ou um médico para uma melhor reeducação alimentar ou verificar se tem algum problema. Outro fator que pode também comprometer a queda do cabelo é a questão hormonal. A questão hormonal, principalmente as mulheres, vou abrir um parênteses aqui, mandar um beijo pro meu queridíssimo Fábio lá de Florianópolis. Um beijo, Fábio. Obrigada, viu, por sua audiência. Então, passando quais são os recursos que podemos utilizar nesse caso, né? O médico vai verificar, o nutricionista vai verificar se você tem algum problema vitamínico, se você tem alguma carência de vitamina, se sua alimentação está adequada para o seu estilo de vida e para a sua fisiologia, ou também se você necessita de uma suplementação. Então, o que vemos por aí no mercado é a suplementação. E esse suplemento, quando está vinculado à questão de aparência estética, se eu vou consumir um nutriente em que ele vai diretamente afetar a minha aparência, a qualidade da minha pele, a qualidade do meu cabelo, eu posso chamar esse nutriente de nutracêutico. Existem muitos nutracêuticos no mercado, um apelo muito forte em relação aos nutracêuticos, mas pense, se eu suplementar, porém eu estou com uma vasoconstrição periférica por estresse, aquele nutriente, mesmo você ingerindo, ele não vai chegar lá no couro cabeludo como deveria chegar. E aí você não tem êxito naquele tratamento, você não tem resposta o suficiente para o seu cabelo voltar à normalidade. Então, isso é outra condição. Isso nem entrei no âmbito dos óleos essenciais ainda. Estou falando de uma questão fisiológica. Você já se perguntou por que o meu cabelo cai? Ou por que o meu cabelo ele está fraco? Por que o meu cabelo não é assim mais? Quando eu falo fraco, é porque ele está muito fino, ele perde a densidade. Quando eu falo perde densidade, significa que ele está produzindo menos proteína do cabelo, que é a queratina. Então, esse processo de queratinização do cabelo, esse processo de formação do fio, ele está deficitário. Para eu formar proteína, eu preciso de substrato e eu não estou fornecendo para o meu cabelo o substrato que ele precisa para se desenvolver, para ele se fortalecer. Então, existem recursos para melhorar isso. Então, você precisa avaliar qual é a causa. Mas, pensando em cabelo, hoje a maioria das pessoas elas pensam na questão estética. Eu vou ficar bonita assim, eu quero ficar bonita, beleza. Mas, afinal de contas, o que é beleza? Hoje vivemos padrões de beleza bem diferentes, né? E esses padrões de beleza, eles estão ligados muito à saúde. Então, o que é ser bonito? Eu gostaria que você se perguntasse, o que é ser bonito? Como eu me sinto bonita? O ser bonito, há um tempo atrás, era ser uma outra pessoa. Eu ter um ídolo, um artista, uma modelo de referência e você querer alcançar aquela beleza. Mas hoje, o sinal de beleza é a pessoa se aceitar. É uma questão de autoestima e cuidar da sua saúde, porque se você cuida da sua saúde, você vai ficar bem, sua pele vai ficar bonita, os seus cabelos vão ficar bonitos, o seu corpo vai se transformar. E você vai viver melhor, viver mais saudável. E essa sensação é que as pessoas buscam. Então, felicidade é a vitalidade, é a independência, é não sentir dor, é se sentir bem, é sentir bem consigo mesmo, tanto fisicamente quanto emocionalmente.
Então, tudo isso nós devemos levar em consideração, né? E aí você pensa, hoje eu acordei de manhã, vi que meus cabelos não estão bonitos, eu quero mudar meu visual. Por outro lado, você quer um atalho. Então, as pessoas buscam atalho. E aí eu quero uma coisa rápida. Então, eu saio daqui, vou pro meu cabeleireiro, que eu amo de paixão, e meu cabeleireiro vai fazer um trabalho incrível, tá? E ele vai usar vários recursos para tentar também recuperar esse cabelo, mas muitas vezes você vai lá fazer arte. Então, alguns procedimentos que nós fazemos nos nossos cabelos vai prejudicar também a saúde do fio. E aí tem uma consequência, tá? O que seriam esses procedimentos? Tinturas muito fortes, descoloração muito forte, excesso de calor. Quando você trabalha com estrutura do cabelo, se eu faço um alisamento, por exemplo, onde eu rompo pontes de sulfeto da proteína, meu cabelo fica liso e esses rompimentos eles são irreversíveis, o meu cabelo ele perde propriedade. E aí ele só vai se recuperar quando ele nascer novamente. Eu não vou mais recuperar aquele fio que eu, de certa forma, modifiquei a estrutura, digamos que original dele. E o cabelo sofre com isso. E a queratina e o cabelo pode morrer. E aí você vai utilizando recursos de tratamentos, né, tratamentos externos mesmo, vários produtos de tratamento para o cabelo, para tentar recuperar aquilo que você fez lá atrás. Então, às vezes você quer puxar umas luzes, você quer fazer alguma coisa mais agressiva, mas lembre-se, por mais que você invista em tratamentos, vai melhorar, vai, mas não vai resolver o problema. O problema só vai resolver quando o seu cabelo começar a crescer e se recuperar da forma que ele tem que ser, né? E as pessoas vão fazendo isso subsequentemente. E se você tem uma deficiência na alimentação, ou um problema de estresse, ou qualquer outro tipo de problema, aquilo vai agravar a situação do seu cabelo. E hoje, cada vez mais, nós vemos cabeleireiros tricologistas. Nós temos aí cabeleireiros que entendem da estrutura do cabelo. E eles vão tratar isso de uma forma moderada, eles vão aplicar esses procedimentos que de certa forma danificam o cabelo de uma forma moderada, respeitando o limite do seu cabelo. E aí isso acaba protegendo melhor. E ele vai orientar isso de uma forma como um todo, porque o tricologista, ele não vai pensar só no fio, ele vai pensar no couro cabeludo, ele vai pensar no bulbo e também vai pensar no fio. E isso é incrível, porque ele vai começar a usar recursos que realmente vai melhorar a força e seu cabelo vai se desenvolver, você vai ficar bem, vai ficar saudável e por outro lado ele vai conseguir também identificar outros fatores que podem estar afetando aquela condição, né? Aquele cabelo, ou uma queda excessiva do cabelo, ou um cabelo extremamente ressecado, né? Existem produtos, e aí tem as questões também dos produtos que nós utilizamos no dia a dia, porque no cabeleireiro, né, tem gente que pode, mas nem todo mundo pode ir todo dia ao cabeleireiro, e muita gente faz verdadeiras atrocidades com seu cabelo em casa. Então isso tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes tem gente que fala, eu vou fazer o mesmo, não sabe escolher o produto, não sabe dosar aquele produto e aquilo vai danificar. Pode ficar bom no dia, mas depois você vai sofrer com aquela consequência. Então normalmente esses produtos, eles trabalham extremos de pH. Ou é um pH muito ácido que pode prejudicar seu cabelo, ou um pH muito alcalino, muito básico, que também vai prejudicar o seu cabelo. Tem que tomar cuidado com isso também. Outra coisa são excessos de agentes desnaturantes ou agentes tensoativos. Então, a pessoa vai lavar o cabelo com shampoo e ela quer tirar, que ela quer abrir a cutícula extrema achando que aquilo está limpando o seu cabelo. Sendo que não é necessário uma quantidade muito grande de shampoo para lavar o seu cabelo. É uma quantidade suficiente para retirar o excesso de sebo formado. Então a gente tem a mania de querer passar 2, 3 vezes o shampoo e na verdade você pode passar uma vez só e deixar um tempo o produto agindo para ele poder retirar esse excesso. E aí também você não vai estar prejudicando o seu cabelo e o meio ambiente também agradece. E o seu bolso também agradece, que você vai estar utilizando a quantidade realmente que é necessária para a limpeza do seu cabelo sem agredi-lo. E tem produtos também que deixam resíduos no seu cabelo. E esses resíduos, eles
ficam depositados, e aquele cabelo que é muito poroso, o que seria o cabelo poroso? Aqui tem as cutículas mais abertas, um cabelo que está mais ressecado, e aí fica mais difícil, aquilo deposita, e aquilo prejudica ainda mais o cabelo, e você, para retirar, você ainda utiliza produtos cada vez mais agressivos. E aí nós precisamos pensar em quê? No ciclo capilar. Então, qual é o ambiente que nós criamos para o nosso cabelo se desenvolver e para ele se perpetuar? Então, você vai pensar, como está a saúde do meu couro cabeludo? Ele está muito seco? Ele está extremamente oleoso? Você tem que pensar, tem gente que fala assim, meu cabelo é oleoso. Será que é oleoso? Ou ele está oleoso? Às vezes, a oleosidade é uma proteção do seu cabelo. O ato de escovar os cabelos transfere o óleo que nosso próprio couro cabeludo produz, transfere para o fio. Então, de certa forma, o ato de escovar os cabelos de forma delicada, tá? Porque tem muita gente que escova o cabelo de uma forma tão com um atrito tão forte que você vai quebrar o cabelo. Mas esse ato de escovar o cabelo, ele acaba hidratando, porque você pega o próprio sebo do cabelo que é produzido na raiz, você traz eles para as pontas. E aí, se a pessoa tem um excesso de oleosidade, significa que a oleosidade dela está em desequilíbrio. Então, eu tenho um problema no meu couro cabeludo. Ou ele vai estar seco demais, ou ele vai estar oleoso demais. Muitas vezes, o excesso de oleosidade pode ser presença de micro-organismos, que leva à produção ao desenvolvimento de seborreias. E isso acaba agravando ainda mais porque o seu couro cabeludo perde a proteção. E aí você tira aquilo de uma forma muito agressiva, utilizando um shampoo anti-resíduo, né? Tá escrito lá, anti-resíduo. E você tira o pouco de proteção que o seu couro cabeludo ainda tem. E aí vem o chamado efeito rebote. O seu corpo vai produzir ainda mais óleo. E aí seu cabelo vai ficar sempre oleoso, porque na verdade ele tá tentando corrigir alguma coisa. Então tem que parar e pensar, por que meu cabelo tá oleoso? Quais os produtos que eu estou utilizando? E como eu vou fazer para equilibrar? Que eu vou falar já, eu vou contar um segredo aqui. Mas aguenta aí que primeiro vocês precisam entender o porquê. Por que meu cabelo tá oleoso ou por que meu cabelo está seco? Tá? Então o ciclo capilar, ele precisa de um ambiente favorável para se desenvolver. O fio precisa de um ambiente favorável. Por isso que a gente tem que pensar, né, no bulbo, no couro cabeludo e na haste, né? E aí, como que eu vou trabalhar isso, né? Para eu ter um ciclo capilar saudável, eu vou precisar de hidratação. Então, o meio hidratado é o meio melhor para proliferação celular e para desenvolvimento do fio, crescimento e manutenção do ciclo capilar. Eu preciso de nutrientes. Então, para eu colocar nutrientes, existem produtos que eu posso adicionar alguns nutrientes, mas eu preciso estimular a circulação do sangue local. O couro cabeludo é uma área extremamente vascularizada. Isso tem uma razão. Então, por que o couro cabeludo precisa desse nutriente? Ele precisa dessa quantidade maior de oxigenação. E além disso, cada folículo tem uma glândula sebácea. Por quê? Porque eu preciso. Então, se o couro cabeludo não precisasse produzir tanto sebo, por que eu ia ter uma glândula sebácea para cada folículo? Né? Então, eu preciso da manutenção, eu preciso desse sebo, que eu vou formar o chamado manto hidrolipídico, que é uma proteção que tem do couro cabeludo. Então, em resumo, eu não vou falar muito detalhes sobre isso, só para vocês entenderem que o nosso corpo, o couro cabeludo, o ciclo capilar, ele tem, fisiologicamente falando, né, ele tem as fases do ciclo, que é a fase anágena, onde tem um crescimento do cabelo, propriamente dito. Tem a fase catágena, que é uma fase estacionária, onde o cabelo ele recebe resistência, nutriente, manutenção, vitalidade. E tem a fase telógena, que é o final do meu ciclo, onde aquele cabelo cai. E aí, depois da fase telógena, o cabelo tende a nascer de novo. E aqui, nesse momento, existe um problema, que às vezes o cabelo não nasce de novo. E ele não nasce de novo, não é porque a pessoa não necessariamente ela vai ter uma patologia. Não nasce de novo porque eu não vou ter um ambiente favorável que estimule novamente o crescimento daquele fio.
E aí que entra a questão nutricional, aí que entra os cuidados e as causas, e a avaliação de causa e de produtos e o que eu estou fazendo com o meu couro cabeludo. Em 2012, foi publicado um estudo muito bem conduzido, onde avaliou-se vários folículos capilares em várias fases do ciclo. Esse estudo foi publicado em 2012, ele durou 14 anos. Então foram muitas análises e avaliação do que o corpo precisa e do que foi gerado, o que as células produziam, secretavam para que ocorresse o crescimento e o desenvolvimento do ciclo capilar. E ali nesse estudo acrescentou-se uma nova fase entre a fase telógena e a fase anágena, chamada fase neógena, que é onde eu tenho a formação de um novo fio, onde eu tenho a formação de a retomada do meu ciclo capilar. E durante essa fase existem algumas substâncias, alguns fatores de crescimento que o meu corpo precisa produzir para restabelecer o ciclo capilar. Então, o autor desse estudo foi o Dr. Bruno Bernardi. Ele é um tricologista especialista da L'Oréal e ele fez esse estudo com muitos detalhes e comprovou-se que de fato o nosso couro cabeludo ele precisa desses fatores e da produção dessas substâncias na fase de desenvolvimento do folículo para que ele possa restabelecer o ciclo capilar. Pensando nisso, né, fazendo um resumo de tudo, onde que eu preciso de um ambiente favorável, recuperar a fisiologia, ou manter a minha fisiologia natural do couro cabeludo saudável para que ele possa crescer, não só crescer, mas também crescer forte e que ele complete todas essas etapas do ciclo capilar de uma forma normal, natural, é onde entram os óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, eles trabalham desta forma. Os óleos essenciais, de uma forma geral, eles restabelecem a fisiologia da nossa pele, do nosso couro cabeludo, da nossa unha. Então, quando nós utilizamos os óleos essenciais para tratamentos ou procedimentos, seja eles estéticos ou não, nós estamos restabelecendo a proteção que o nosso próprio corpo produz. E aí essa questão fisiológica que é incrível, porque ele favorece um restabelecimento daquela função que o seu corpo perdeu lá atrás. E ele vem tentando consertar. Então, essa é a grande sacada do óleo essencial. Ele vai restabelecer a fisiologia e por isso ele se dá tão bem no couro cabeludo, no cabelo e na haste. Além disso, as suas propriedades fisicoquímicas favorecem a uma melhor interação dessas moléculas ao nosso organismo. Por ser um produto natural e por apresentar moléculas muito semelhantes às moléculas que nós mesmo produzimos, ele vai favorecer a fisiologia e o restabelecimento da saúde. Então, mais do que um tratamento, mais do que algo paliativo ou temporário, o óleo essencial vai resolver essa questão, porque ele vai restabelecer a saúde. E aí, para o couro cabeludo, isso é visível. Desde que eu utilize da forma correta, na dose correta, é visível a questão da melhoria que ele proporciona ao meu cabelo. Mas existem alguns erros que as pessoas cometem, porque pensar o seguinte: a gente tem uma tendência a imaginar que tudo que é bom eu preciso de muito. E aí saber dosar é uma questão fundamental para ter êxito nos tratamentos com óleos essenciais, nas aplicações com óleos essenciais. E por ele ter um acesso facilitado ao nosso organismo pela natureza das suas moléculas, ele pode entrar em excesso e eu não preciso desse excesso. O que eu preciso é da dosagem correta que restabeleça a minha fisiologia. Então, eu vou pensar, como que eu vou trabalhar os óleos essenciais? Se nós buscamos na literatura os óleos essenciais para essa finalidade, o que mais vamos encontrar são óleos essenciais para tratamentos de afecções ou infecções do couro cabeludo. Tratamentos de processos dermatológicos, dermatites, até mesmo psoríases.
Porque aí eu vou estar utilizando os benefícios anti-inflamatórios que os óleos essenciais já são mais do que comprovados. Mas quando eu penso em fisiologia, como eu vou atuar? Como meu óleo essencial vai atuar? Qual que é o meu pensamento? Então, avaliando, né, o desenvolvimento do couro, o desenvolvimento fisiológico do meu ciclo capilar, avaliando toda a necessidade que o meu corpo tem para restabelecer aquele processo e fazer com que o fio cresça mais forte e saudável e restabelecer aquele cabelo que a gente tinha muito tempo atrás, antes da gente colocar aquele monte de química. O que nós vamos fazer? Avaliar o que o seu corpo está precisando naquele momento. E aí a primeira coisa, eu vou pensar em óleos essenciais que vai promover hidratação. Depois eu já falo quais são esses óleos essenciais. E depois pensando num equilíbrio sebáceo. Quando eu falo em equilíbrio sebáceo, eu não estou falando retirar a oleosidade, eu estou falando também para os cabelos extremamente secos. Porque a falta de óleo também é tão prejudicial quanto o excesso de óleo. A falta de óleo vai aumentar a camada córnea queratinosa do meu couro cabeludo e vai ter descamações. E aí vai criar uma casca que dá uma resistência ao crescimento do fio. E ali, aquele fio, ele vai ter que ter uma força maior para romper e crescer, e ele vai ficar mais fraco quando ele conseguir sair. Isso se ele conseguir nascer novamente. Então é importante o quê? Umedecer, umectar, hidratar meu couro cabeludo para também voltar ao meu couro cabeludo saudável. Então às vezes a gente olha mudança de estação, mulher em fase hormonal, picos de diferentes fases do ciclo menstrual, faz com que as mulheres produzam menos ou mais sebo. Né? E algumas delas têm umas descamações muito fortes. Quando nós temos mudanças de estação, já é o suficiente. A temperatura externa e a exposição externa à temperatura já é o suficiente. Nosso couro cabeludo ele sente, a nossa pele sente muito, porque é onde tem a nossa proteção, é onde faz com que o nosso corpo se adapte àquele ambiente que nós vivemos. O excesso de poluição também, não falo só poluição atmosférica externa, mas a poluição que tem dentro dos ambientes, ar-condicionado excessivo, uso de produtos de limpeza excessiva. E o nosso cabelo ele é um marcador de toxicidade, vocês sabiam? Se eu convivo em um ambiente com muita poluição, eu consigo dosar esses poluentes no meu cabelo, fazendo análise do cabelo, e eu sei se eu fui exposta a determinados contaminantes, determinados poluentes ou não. Então o nosso cabelo ele fica ali, ele fica exposto. Então por isso que a gente precisa cuidar muito bem dele. E se ele vai para o couro cabeludo, é ali que gera as afecções e os problemas que vai acentuar a queda de cabelo. Outra questão também que nós precisamos avaliar é a força do seu cabelo. Tem cabelo que cresce, mas ele tem um aspecto, parece que ele é fraco, ele quebra com muita facilidade, ele perde a elasticidade, ou então a proteína ela está desnaturada. Como que eu percebo isso? Ele fica parecendo um elástico, uma cola. Significa que você perdeu a proteína do seu cabelo. E aí como é que eu recupero isso? Você não recupera. Você precisa cortar aquilo e seu cabelo vai fortalecer, porque ali já é uma célula morta, como você vai recuperar? A ideia é você proteger e você tem que trabalhar isso sempre de uma forma pensando do couro cabeludo para as pontas. E também a adesão das cutículas. Então, às vezes eu tenho até um cabelo mais forte, mas minhas cutículas são sempre muito abertas. Normalmente, essa abertura de cutícula, ela que deixa meu cabelo mais poroso, deixa meu cabelo mais ressecado, formação de ponta dupla, tudo isso tá relacionado ao produto que você utiliza, ou se você não utiliza um produto que vai melhorar e recuperar a saúde das pontas do seu cabelo. Às vezes você tem a ponta, a parte que mais sofre, então de vez em quando a gente precisa parar essas pontas e retirar essas pontas, mas é importante também você utilizar produtos que protejam essa área, as pontas do cabelo também, que é a parte que todo mundo vê, né? Mas o couro cabeludo, a saúde do couro cabeludo, ela é visível. Quando um couro cabeludo saudável é visível, ele transfere toda essa saúde para o resto do fio também, tá? Então, tudo isso está relacionado à questão fisiológica, tudo isso está relacionado à saúde do couro cabeludo. E aí, quais os principais óleos essenciais eu vou utilizar para tratar meu couro cabeludo, meu cabelo, a haste? O que eu preciso ter em casa para eu poder controlar toda essa fisiologia, hidratar? E eu vou falar para vocês alguns óleos essenciais que têm resultados incríveis. E vocês vão utilizar e depois vocês vão me falar qual foi o resultado, tá? Então, um óleo que é um clássico, muitas pessoas utilizam, mas muitas pessoas utilizam ele mal. Eu vou falar como.
é o óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim, classicamente, tradicionalmente, ele favorece o crescimento do cabelo. Ele favorece a renovação da celular do meu couro cabeludo. Ele favorece o aumento da circulação local. E ele favorece também a produção de alguns fatores de crescimento. Tá? Isso já foi comprovado em estudos. Mas o que é o problema nessa questão? Por que muita gente faz errado? Tem gente que utiliza o óleo essencial de alecrim, pega um shampoo qualquer de mercado, coloca o óleo essencial de alecrim lá dentro e começa a lavar o cabelo desse jeito. Tem gente que fala assim, nossa, é a mesma coisa. Lembre-se que, primeiro, você está alterando uma estabilidade de uma fórmula já pronta. E aí você não sabe se aquele óleo essencial que está ali vai interagir com algum componente da sua formulação. A fórmula, normalmente, quando você faz uma alteração em casa, caseira, adiciona alguma coisa lá, ela não aguenta muito tempo. Você perde seu processo de validade e nada garante que aquela fórmula vai ser segura para você utilizar. E os óleos essenciais, eles são usados em pequenas doses. Então, se você tem um couro cabeludo, que você está com excesso de queda de cabelo, e tem um couro cabeludo muito oleoso, o óleo, ou está até extremamente seco, o óleo essencial de alecrim ele vai ajudar. Mas como que você vai utilizar? Você pode fazer um procedimento, uma máscara capilar. Essa máscara capilar pode ser com uma base de óleo de jojoba, se seu cabelo for muito oleoso, se seu cabelo for seco, pode ser uma base de óleo de abacate, óleo de coco, óleo de argan. O óleo de coco e o óleo de argan, ele é mais indicado para cabelos bem secos, porque são óleos bem densos, com moléculas grandes, então ele forma um filme no cabelo e tende a pesar o cabelo. Se você deixar ele muito tempo, ele oxida e aí fica bem difícil de tirar. Às vezes você precisa de algumas lavagens extras. E aí, essas lavagens exageradas podem prejudicar o quê? O seu couro cabeludo. Porque você está tentando tirar o óleo das pontas, tá? Então toma cuidado nessa dose. A quantidade de óleo que você vai colocar no cabelo. Mas eu vou colocar óleo no meu cabelo? Nunca! Tem gente que fala assim, meu cabelo é oleoso, nunca vou colocar óleo. Então você vai trabalhar com óleo de jojoba. Porque o óleo de jojoba, apesar dele ser um óleo, ele não tem oleosidade. O que significa isso? Ele é ácido graxo, sim, mas ele contém ácidos graxos essenciais que atuam justamente quando a sua pele ou seu couro cabeludo ela está se renovando e precisa se recuperar. Então a jojoba vai fornecer substratos para ajudar a sua pele a se recuperar. E aí, qual que é o aviso que ele vai dar? O que ele vai passar de informação para aquelas células? Não, ou para a glândula sebácea. Não precisa produzir tanto sebo, porque o que eu já tenho já é o suficiente para eu manter a saúde do meu fio. Então, isso também é algo que você, utilizando na prática, você vai perceber. Outra questão também, o óleo de jojoba, tem gente que tem queda de cabelo ou não renova o ciclo capilar. Por quê? Porque você tem uma obstrução. Então, nós temos as nossas glândulas sebáceas, que estão presentes no nosso couro cabeludo. E essas glândulas, elas podem sofrer cristalização, é como se fosse uma polimerização do óleo que o nosso corpo produz, do sebo que o nosso corpo produz. E aí você tem uma obstrução desses folículos. E aí, se você tem obstrução do folículo, você dificulta o crescimento. E tem gente que tem queda de cabelo só porque o folículo está obstruído. Mas como que acontece essa obstrução do folículo? Por um produto inadequado que você utiliza. Um produto de baixa qualidade, ou um excesso de tensoativo. Ou então pegar produtos que tenham muito álcool, usar no cabelo. Então isso vai prejudicar seu couro cabeludo. E às vezes utilizando só jojoba, mais nada já é o suficiente para você restabelecer o seu ciclo capilar e restabelecer também o crescimento do fio. E ele vai crescer mais forte e com a quantidade de nutrientes e com os nutrientes necessários para ele se perpetuar, para o seu ciclo continuar e para ele renovar. Outro óleo essencial, pensando em hidratação, vou falar do ylang-ylang. O ylang-ylang é um óleo, ele contém moléculas, semelhante a muitas moléculas hormonais, que favorecem o brilho, é a manutenção do brilho e saúde, principalmente do fio. Então, ylang-ylang é agente de brilho para o seu cabelo. Você passar ylang-ylang numa base, seja ela de óleo vegetal, num creme, numa máscara, ele vai doar brilho para o seu cabelo e proteção para o seu cabelo e vai também favorecer a hidratação do couro cabeludo. Outro óleo que você pode utilizar na hidratação é o óleo essencial de gerânio. O gerânio, ele é hidratante, ele é umectante, mas ele é antioxidante. Então, ele favorece a renovação celular, ele favorece a manutenção da saúde celular e ele vai favorecer a renovação fisiológica natural do couro cabeludo, deixando saudável, protegendo também o couro cabeludo. Agora, falando um pouco de oleosidade, quais os óleos essenciais vão atuar
para equilíbrio e controle da oleosidade. Então nós temos os óleos cítricos, um óleo que eu particularmente gosto muito de utilizar é o óleo de grapefruit. Mas eu posso utilizar outros óleos cítricos também, tá? É uma gota para cada aplicação que você fizer no couro cabeludo de óleo cítrico. É o suficiente para fazer o equilíbrio sebáceo. Eu tenho uma filha pré-adolescente, então para ela eu gosto de usar o grapefruit para esse momento da vida dela, que ela tem 13 anos. Esse momento da vida dela eu gosto de utilizar o grapefruit para equilíbrio da oleosidade. E ele também vai recuperar, ele vai limpar o folículo também e ele vai restabelecer o equilíbrio sebáceo. E também um óleo essencial muito clássico, e existem muitos produtos de mercado, produtos já industrializados que contêm esse óleo essencial, que é o óleo essencial de menta para equilíbrio de oleosidade. Alguns não usam óleo essencial, alguns utilizam o mentol. Mas o correto é utilizar o óleo essencial de menta. Então ele vai trazer uma refrescância, ele vai renovar o couro cabeludo, principalmente homens que tem uma tendência a ter muita caspa. Então ele vai ajudar nessa questão do controle da caspa, juntamente com o óleo essencial de melaleuca. Então, quando eu vou utilizar um óleo essencial de melaleuca no couro cabeludo? Quando eu quero limpar, quando eu quero desintoxicar, quando eu quero favorecer a renovação e ao mesmo tempo recuperar o equilíbrio da microbiota do meu couro cabeludo. Aí eu vou utilizar a melaleuca, que combinado com a menta vai fazer um efeito de equilíbrio de oleosidade e ao mesmo tempo fazer o controle da microbiota. E você vai recuperar e produzir menos caspas, e a pessoa que tem tendência à seborreia também, ele vai ajudar no tratamento da seborreia. E além disso, nós temos os óleos essenciais amadeirados, principalmente o sândalo e o cedro, e esses óleos, eles vão ajudar na densidade do fio, no fortalecimento do fio. Então, mas eu vou usar tudo de uma vez? Não. Você vai olhar para o seu couro cabeludo, você vai avaliar se ele está com excesso de oleosidade, se ele está precisando de hidratação. Tem cabelos, que você vê que ele é oleoso, mas ele é seco. Ah, mas como quer dizer? Ele está ressecado e está oleoso. Isso aí é o total desequilíbrio, tanto do couro cabeludo quanto do crescimento capilar. Então aí você vai utilizar óleos essenciais hidratantes, você pode utilizar o alecrim para fortalecer e também pode utilizar a melaleuca para fazer esse controle, esse restabelecimento do equilíbrio do couro cabeludo, tá? E aí, falando de base, eu já falei um pouco de jojoba. Então, a jojoba, se você vai fazer uma máscara caseira, você pode utilizar a jojoba. E aí, normalmente, um cabelo tamanho do meu, eu vou gastar em cerca de 5 ml de óleo de base, né? 5 ml de base. Mas, se o seu cabelo está muito ressecado, na hora que você aplicar, você vai perceber que ele vai puxar muito esse óleo, ele vai absorver muito esse óleo, porque seu cabelo precisa disso. Então, qual que é a dica, né? Você prepara 5 ml, se precisar você prepara um pouco mais, para não sobrar, porque depois você não vai poder utilizar. Então, em 5 ml, você vai colocar no máximo 4, 5 gotas no máximo de óleo essencial. Então, se você quer restabelecer o equilíbrio da oleosidade, você pode colocar 5 ml de óleo vegetal de jojoba, colocar 2 gotas de óleo essencial de alecrim, 2 gotas de óleo essencial de melaleuca. Ou então eu posso colocar 1 gota de alecrim, 1 gota de grapefruit e 2 gotas de melaleuca. E tem um óleo essencial que eu nem falei aqui, se seu cabelo tá ótimo, ele é saudável, você segue toda a cartilha, você está bem, mas eu quero uma alternativa natural de cuidados dos meus cabelos. Eu posso utilizar esses óleos essenciais? Claro que pode. Eles vão trabalhar na manutenção da sua saúde. E aí tem um óleo essencial que você pode utilizar, principalmente se você usar à noite, é maravilhoso, que é o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, ele além de acalmar e relaxar e trazer aquela sensação de relaxamento, e ele é hidratante, ele é anti-inflamatório. Então ele vai ajudar a restabelecer e tratar e cuidar e manter o couro cabeludo também. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. Agradeço a audiência de vocês. Foi muito legal essa aula. Nós estamos aqui ao vivo, simultaneamente, no canal do Facebook, do Instagram e do YouTube. Isso é incrível. Nós estamos aqui com vários equipamentos ligados, atendendo todas as nossas audiências. O resultado tem sido bem legal. E lembrando que todos os dias eu estarei aqui, nesse mesmo horário. E amanhã eu vou falar de alguns óleos essenciais
que vai atuar na questão da hidratação da pele e também no tratamento de ansiedade. E o principal deles vai ser o Ylang Ylang. Então eu preparei um script bem legal aqui para vocês sobre o óleo de Ylang Ylang e como nós vamos cuidar dessa ansiedade, principalmente nesse momento que nós estamos em casa, ansiosos, sem saber o que vai acontecer. Como é que eu faço para manter o equilíbrio em casa, cuidar da minha saúde, utilizando produtos naturais que estão ali ao alcance de vocês. Então, uma boa noite, muito obrigada pela audiência, um beijo grande e eu vejo vocês amanhã às 8 horas da noite. Um abraço!